Olá a todos, bem-vindo aí a mais um vídeo. Esse vídeo aí eu vou tentar fazer um resumo, tá? Referente a distribuições, aos tipos de distribuições, né? Bom, então nós temos as distribuições. Então essa distribuição aqui, tá? O que acontece? Ela pode assumir... Deixa eu colocar isso aqui. Às vezes eu tiro para ficar um pouco melhor, né? Então essa distribuição ela pode assumir de duas formas, tá? Ela pode ser discreta. Então vou colocar discreta. Tá? Ou ela pode ser contínua. Depende da variável, tá? Então é meio óbvio, né? Que aqui é a variável discreta, tá? E aí, o que tem a ver, tá? E aqui é a variável contínua, tá bom? Eu tenho uma não adianta, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3. Não adianta, eu tenho que deixar direitinho, bonitinho pra... né? Já fica meio feio, mas eu tento deixar o mais bonitinho possível. Então vamos fazer um gráfico aqui, tá? Vixe Maria. Peraí. Aqui. Esta borda e esta borda aqui, certo? Então ela se divide em dois, tá? Variável discreta ou contínua. Quando que ela é discreta? Quando as variáveis são discretas. Ah, tá, legal. Discreta. O que significa isso? Tá? O que isso tem a ver? Tem a variável ser discreta ou a variável ser contínua? A variável é o seguinte, são os eventos, tá? Peraí. A variável são os eventos que acontecem. O que acontece? Os eventos discretos, eles têm fim, eles têm finitos, são eventos finitos. E no contrário, eventos infinitos. Vou representar. Você pode contar de 1 a 10. São dados finitos, né? Então, 1, ele começa no 1 e termina no 10. Finitos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantidade finitas de dados. Então, isso é uma variável finita. Então, você tem uma quantidade, uma mensuração finita. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, até 5. Acabou. Né? Então, a nota de 1 a 5. Então, notas finitas, tá? Uma quantidade finita de nota, tá? Aqui eu tenho alguma variável infinita. Então, variáveis infinitas é uma quantidade de infinito de possibilidades. Significa o quê? Você pode contar de 0 a 10 de forma infinita. Como? Você considerar os quebrados, né? Aqueles 0,1, 0,2, né? Quando você tem os decimais. Então, o que acontece? Você pode ter do 0 até 1 uma quantidade infinita de número, que é 0,1, 0,00001, 0,00002, ou seja, eu posso ter uma quantidade infinitas. Então isso aí significa que é uma variável contínua. A gente fala quando tem números quebrados é variável contínua, ou seja, dados infinitos. Exemplo de dados infinitos. Vamos colocar alguns exemplos de dados finitos e exemplos de dados infinitos para melhorar a compreensão aí. Tá? Um exemplo aqui de dados, a nota da escola, né? A nota da escola, né? Vai de 0 a 10. O que mais? Entre outros dados, né? Uma medida de algum índices, né? E assim por diante, tá? Tem vários, tá? Quantidade de automóveis, quantidade de camisetas que você tem, né? Então você não tem meia camiseta, quantidade de pessoas. Quantidade de pessoa, não existe meia pessoa, 1/10 de pessoa andando por aí, não existe, né? Agora, o que acontece? Nós temos umas variáveis contínuas, por exemplo, a altura. A altura, você fala 1,70 m, agora tem 1,71 m, tem 1,71,00005, porque o cara é um pouquinho maior do que o outro. Existe, a altura, se você for ver, arredondando, a gente arredonda para 2 casas, né? Antes da vírgula, mas pode ter mais, né? Pode ter mais, depende, né, da pessoa, né?
o quilo, né? É o peso, né? O peso é uma... você pode ter o peso ali arredondado, mas você pode ter medidas. As medidas, né, também elas podem assumir valores infinitos. Então são variáveis contínuas, tá? Então existe um tratamento estatístico diferente quando você tem a variável contínua ou quando você tem a variável discreta. Tem tratamentos diferentes, tá? Na estatística. Então nós temos aqui para a variável discreta, né, para esse curso, então nós temos dois tipos de variável discreta. Nós temos a distribuição binomial, tá? Bem estudada, tal. Inclusive a distribuição binomial, ela é estudada na escola, né? Depende do ensino médio, ali entra a binomial, tá? No máximo. E a distribuição de Poisson, tá? São dois tipos de distribuições diferentes, tá? E ambas elas são discretas. Então, se você olhar dados discretos, é uma das duas distribuições. Agora, dentro desse curso tem a distribuição que a gente fala que é normal. A gente só fala que é a distribuição normal. Vai receber um tratamento estatístico diferente. Tudo bem, pessoal? Tá? Então é isso aí. Agora, vamos lá. Nessa distribuição, exemplificar a fórmula aí, escrever a fórmula aí, meio complicado. Depois eu escrevo a fórmula e deixa aí. Eu só vou falar a característica. Ela tem a característica de ser dependente, as variáveis serem dependentes. E aqui as variáveis serem independentes. Tá? Então, essa característica que vai diferenciar da Poisson da distribuição binomial. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de distribuição binomial, onde as variáveis são dependentes. Digamos que eu quero ver a probabilidade, né, de você ter, na aula passada, né, aliás, na aula do vídeo passado, de você ter uma cara. Então, ela depende, né? Depende. O que acontece? Você jogou, né, tem uma coroa. Você jogou e já tem cara, ou seja, essa probabilidade já era. Queimou. Aí, o que acontece? Já vai diminuir a probabilidade de você ter uma cara. Ainda tem uma boa chance, né? Ainda você tem você tem 3 chances aqui, né? Então vamos jogar de novo. E não deu cara. Não deu coroa. Já era. Então agora diminuiu mais ainda a probabilidade. Ai, meu Deus do céu. Aí você jogou de novo. Não deu. Pronto. Agora o bicho pegou. Agora você tem 50%. Você tinha uma chance enorme. Agora você tem 50% de chance, né, de errar. E aí você jogou e deu a cara. Então, quer dizer, a chance ela foi diminuindo, né? Então a probabilidade diminui. Vamos supor que você tenha um saco de bolinhas, tá? Então você tem 5 bolinhas azul e 5 bolinhas vermelha. Legal. Aí a probabilidade de você tirar uma vermelha, você põe lá e tira uma azul. Ou seja, tem 10 bolinhas. Se você tirar uma bolinha, a outra jogada ela já vai ser dependente. Por quê? Você não tem 10 bolinhas, agora você tem 9 bolinhas. Você vai sortear 1 em 9. Antes era 1 em 10. A probabilidade muda, né? Lembrando que a probabilidade é a chance de ocorrência do fato. Seriam 5 bolinhas azul, né? Ou 5 bolinhas vermelhas. No saco que você pegar bolinha vermelha, 5 em quantidade total, em 10, tá? Quando você tirou uma bolinha azul, a segunda jogada, você vai ter 5 em 9. Ou seja, mudou a probabilidade, né? Então você tem aqui, você tem uma distribuição dependente, você tem uma distribuição binomial. Agora, quando você tem a chance da ocorrência e ela independe, né? A primeira ocorrência independe, a segunda ocorrência independe da primeira, a terceira independe da segunda. O
que é a probabilidade, por exemplo, a pessoa pegar um vírus. Independe. Se o meu vizinho pegou, não vai aumentar e diminuir a minha probabilidade. Estou saindo, o meu vizinho não saiu, quer dizer, entendeu? É mais pessoas, mas ele segue normalmente aí uma independência, né? Um fato independe do outro, né? Por exemplo, o carro bater na esquina independe de eu fazer a lição ou não. Então tem coisas nada a ver. Então assim, ele tem fatos independentes. Aí significa, quando eu tenho a existência da independência, nós temos uma distribuição de Poisson, tá? Agora, quando você tem uma variável que ela é contínua, então a variável contínua entra aqui na distribuição normal. Então eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo como é que funciona essa distribuição binomial. Então quando você olha ali o exercício, primeira coisa, você vai olhar se o tipo de variável, se ela é discreta ou contínua. Então, olhou, variável discreta, já tem um tratamento, né? Então você tem que olhar se ela é dependente ou independente, tá? Ali você olha aqui a variável contínua. Então, se ela é contínua, vai ter outro tratamento, que aí vai entrar, né? Ali é o famoso, bem conhecido, né? Eu gosto bastante dessa aqui, que é a distribuição, que você olha a tabela, normalmente aí depende da tabela, existe uma diferença de tabelas, então só foi apresentada a tabela Z. Depois eu mostro para vocês a tabela T, T-Student, as outras tabelas, tá? Existe uma diferença também nesse tipo de distribuição, nesse tipo de tratativa, depende aí do comportamento da variável, tá? Mas aí isso aí é outro assunto, tá? Então aqui tem a distribuição normal, que a gente está usando por enquanto a tabela Z, e nós temos a distribuição de Poisson e a distribuição binomial, que são tipos de tratamento para variáveis discretas, né? Então quando você tem variável discreta, você tem variável dependente e a independente. Basicamente é isso aí. Então vamos para o próximo vídeo. Eu acho que deu para dar uma clareada no que vai utilizar e o que não vai utilizar. E nos próximos vídeos eu vou tentar fazer um resuminho para não me alongar muito e você conseguir fazer exercício, tá?